Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer mais um devocional com você aí, nesta manhã, nessa sexta-feira. E eu quero compartilhar com você aqui algo que é até prático para hoje. Por quê? Se você for olhar para um termo assim, simbólico, podemos dizer que nós começamos a semana domingo para segunda, tá? Então nós viemos passando por situações, momentos, acontecimentos nesta semana. E agora na sexta-feira, estamos quase chegando no fim de um ciclo. Faltam mais 2 dias e entraremos novamente no reinício, no restart. Então nós estamos passando um período onde várias coisas aconteceram. E você conseguiria se lembrar detalhadamente qual foi o seu primeiro compromisso ou primeiro pensamento, aquilo que lhe vem à memória neste momento? Com certeza, acertadamente, que você teve ou realizou ou pensou no primeiro momento que abriu os seus olhos na segunda-feira desta semana? Acredito que vai ser um pouco difícil. Talvez lembre parcialmente, mas detalhadamente talvez não. Ou talvez nem se lembre mais. Você vai ter que parar um tempo para pensar. Isto somente no período de uma semana. Que dirá então um período de uma vida inteira? Ou de uma geração? Você conseguiria se lembrar? Então é justamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre lembrança. Mas não tem como você falar de lembrança se você também não falar de esquecimento. Lembrando que o esquecimento faz parte das nossas vidas. É algo que está incutido em nós. Nós nos desgastamos com o tempo. Nós somos como um equipamento. Nós somos um equipamento. E todo equipamento tem um desgaste. Ele precisa ser lubrificado, ele precisa ser remanufaturado, ele precisa ser novamente trabalhado. E trabalhado constantemente, para que as suas peças não se acabem. Se você for olhar o seu veículo, se você não ficar abastecendo ele do que ele precisa, de um óleo, de um lubrificante, de uma graxa, as coisas vão começar a emperrar. Se você não manter a bateria dele em dia, ele vai parar. E pode entrar em pane e você perder o seu veículo. A mesma coisa conosco. Se nós não trabalharmos o nosso cérebro, as nossas memórias, nós vamos nos esquecer de algumas coisas. Veja o que acontece, como aconteceu com minha finada mãe e no final da vida também com meu pai. Mas a minha mãe foi mais agravante. Ambos tiveram Alzheimer. Minha mãe um pouco mais agressivo, meu pai um pouco menos. Não chegaram a ter as paradas de órgãos, que em muitos casos acontecem. Mas a perca da memória lhes ajudou a agravar ainda mais o seu estado clínico, que ajudaram também a levá-los ao óbito. E isso não acontece apenas com as pessoas da questão física, mas na questão espiritual. Se nós não trabalharmos o nosso espírito, nós também entraremos em óbito, falência daquilo que nos faz movimentar diante do Senhor. Mas há dois lados do esquecimento. Há o lado bom, digamos assim, e o lado ruim. O lado bom é que nós, esquecendo-se das ofensas e dos problemas do passado, que até o próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta, pode dizer assim, perdoai as suas ofensas, esquecei as suas ofensas, esquecei aqueles que te ofendem. É bom para o convívio de uma sociedade. Mas, por outro lado, há o lado negativo do esquecimento, que é justamente aquilo que muitas vezes nós temos tido como natural. O natural, pode-se dizer assim, é termos lapsos de memória, uma vez ou outra. Quem já não se esqueceu de onde colocou a sua chave, onde colocou um objeto, se esqueceu da senha, na hora de uma crise, onde deixou o celular, a comida no forno, o cafezinho, o leite que transborda.
É uma coisa chata, mas é uma coisa que acontece. Quem que não passou por isso? E quem não vai passar? Mas além desses esquecimentos, né, que nós podemos dizer assim, de repente saudáveis e normais, né, há outro tipo que é muito mais grave: o esquecimento das coisas importantes. E aonde nós podemos ver isso de modo científico e prático? Primeiro, temos que lembrar que nós, todos seres humanos, possuímos uma memória seletiva. E o que quer dizer isso? A nossa memória, ela tem por hábito guardar ou armazenar coisas importantes e descartar as secundárias. Ou seja, faz uma limpeza do nosso disco rígido, da nossa memória, tá? Para não ficarmos sobrecarregados. E como eu disse, né, há o exemplo da minha mãe e do meu pai na questão de Alzheimer. Há doenças, infelizmente, que por conta delas, né, nos vão gerando desatenção, estresse, distrações, e as consequências desse esquecimento são muito mais graves e que podem até ser fatais em alguns casos, né? Você já deve ter ouvido falar. Crianças são esquecidas do banco do carro, morreram porque quando chegaram a socorrê-la, ela já tinha falecido por causa do calor. Animais domésticos, né? Compromissos que deixaram de ser assumidos e realizados. No caso, por exemplo, pessoas que estavam depressivas, que precisavam de uma visitação, que era a última chance que ela ia dar para si mesma. E de repente, alguém marcou que ia falar com ela e não foi. E aí, naquela condição que ela já estava depreciativa, ela julgou que ela realmente não prestava para mais nada e tirou a sua própria vida. E quando essa pessoa chegou a ir ou se lembrou, ou alguém a fez lembrar desse compromisso, já era tarde demais. Mas tanto num caso como no outro, nós precisamos exercitar a nossa mente, estimular a memória para que ela não apague as coisas que são realmente importantes. E se nós formos ver, a Bíblia mesmo nos afirma isso lá em Salmo 103, verso 2. O salmista diz: bendiga o Senhor, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios ou de nenhuma das suas bênçãos. Ou seja, o salmista está nos exortando a sua própria alma, para que bendiga e não se esqueça do Senhor e das suas bênçãos. Ou seja, ele está nos incentivando a exercitarmos a nossa memória, que é algo que todos nós temos que fazer. Assim como o corpo precisa de um movimento, assim como um veículo precisa de manutenção, um equipamento precisa ser reativado, nós temos que incentivar a mente e o coração para não se esquecer de Deus. Nós temos que estimular a nós mesmos a pensar em Deus durante todo o dia e todo o tempo. Nós temos que nos lembrar de termos uma atitude de gratidão por todas as bênçãos recebidas e talvez até que nós pensamos não ter recebido, e considerando-as todas como algo importante. E exercitando a nossa mente para que não se esqueça dessas coisas importantes. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos incentiva nesta fala. Ele diz: olha, quando isso começar a acontecer com você, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. E como fazer isso? Primeiro, antigamente, o sacerdote, no caso aqui como Samuel, era pessoas de referência, que o povo podia ser cutucado, digamos assim, né, por eles, e tê-los como referência, para se lembrarem, tá, do Senhor, das coisas que deixaram de fazer. Porque se você for olhar para a história da humanidade, somente do povo hebreu, judeu, você vai ver que toda vez que eles estavam andando bem, a Bíblia nos afirma que, em dado momento, o povo se esqueceu do Senhor. E isso lhes trouxe consequências graves. Foram presos, alguns foram mortos, passaram a ter sofrimentos, ou seja, caíram numa fase de pranto e ranger de dentes, se achando esquecidos de Deus. Mas, no meio deles, sempre aparecia alguém que Deus
motivava, impulsionava, e eles ouviam o chamado do Senhor a fazer com que o povo despertasse novamente. E o povo que estava sedento lhes dava ouvidos, e eles poderiam olhar essa pessoa como um marco, um sinal, algo que pudesse lhes incentivar a se voltarem para o Senhor. E quando eles se voltavam, assim afirma a palavra em várias passagens, o Senhor os ouvia, o Senhor os atendia e os livrava dos seus inimigos, livrava do seu cativeiro e voltava a ter tudo novamente como deveria ser. Ou seja, antigamente nós tínhamos marcos visuais, nós tínhamos sinais, nós tínhamos pessoas como referência. Como eu citei aqui na passagem de Samuel, o próprio Samuel, lá em 1 Samuel 7,12, ele colocou uma pedra em destaque no meio do terreno e chamou o povo e montou para aquela pedra e falou: olha, eu estou colocando essa pedra para que vocês lembrem, que ela seja por sinal de que Deus lhes tem ajudado até aqui. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós temos essa referência da palavra de Deus hoje, que é a nossa pedra angular. Mas não temos pessoas como Samuel. Nós temos aqueles que se acham como Samuel. Nós temos pessoas que querem ser referência, que querem trazer uma palavra que incentiva, que levanta. Mas se estiver fora do conceito e do contexto do Senhor, não vai ter efeito nenhum. E o Senhor sabia disso. Por isso que o nosso Deus, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nos disse: olha, eu vou para meu Pai, mas eu vou deixar com vocês algo muito importante. Não se esqueçam. E usem ele para lhe trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. E o que foi? Foi o seu Espírito. Então, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Aqueles que se colocaram aos seus pés, aqueles que se entregaram ao Senhor, têm novamente o direito a serem chamados filhos de Deus, como diz a palavra. Não é apenas mais uma criatura, mas é alguém agora que está mais próximo do Senhor, porque é família de Deus. Não é apenas um conhecido, não é apenas um ser, mas é seu filho, filho por adoção em Cristo Jesus. E estes se aproximam mais do Pai. E o Espírito pode lhes falar mais próximo, e eles lhes dão ouvidos, como diz a palavra do pastor. Nós podemos ouvir a sua voz e saber que é o nosso Pai, o nosso pastor que está nos chamando, e atender o seu chamado. E ele nos ouve em todo o tempo. Então, qual é a sacada de hoje? Se você tem esquecido de agradecer, agradeça mais ao Senhor por tudo que Ele tem feito e permitido em sua vida. Se você não tem o hábito, crie esse hábito. Como eu estou procurando te ajudar, vez ou outra, faça seus devocionais. Ou participe com alguém, pelo menos. Crie agendas com pedidos e respostas que o Senhor tenha lhe dado, ou até que não chegaram até você. E que você continue buscando. Porque isso vai lhe ajudar e incentivar o seu cérebro a se manter sempre ativo, lembrando daquilo que lhe dá esperança, lembrando das coisas que lhe são importantes. E com o passar do tempo, você poderá revisitar essas memórias e ver o quanto Deus tem cuidado de você. Você vai perceber que você não estava tão só. Você vai perceber que Ele sempre esteve ao seu lado. E por final, o Senhor sempre nos incentiva a contar as nossas bênçãos. Então faça uma lista das bênçãos que Deus tem lhe dado na sua vida. Coloque-as num lugar visível, de repente. Quando entrar uma visita, até para você mesmo, vão bater os olhos e vão ver: nossa, olha, eu vi um recado aqui nessa geladeira. Você colocou aqui que Deus em tal dia, em tal hora, fez isso por você. Foi verdade? É? Então me conta mais. Isso vai lhe ajudar a pessoa e ajudar o outro. Mas você mesmo não precisa ficar com um recado somente na geladeira. Você pode ser um recado ambulante, uma agenda ambulante, andando por onde quer que vá, falando do Senhor e das suas bênçãos. Não ligando que as pessoas vão olhar ou vão ouvir e ficar com vergonha, porque aquele que tem vergonha do Senhor, da sua palavra, ele também se envergonhará dele. Lembra que o Senhor disse? Então, não se envergonhe do seu Deus. Traga a memória para você e para aqueles que estão esquecendo do Senhor, para que a sua casa e a sua vida possa voltar a ser uma bênção. Que saia da sua situação de choro para uma situação de alegria,
de pranto para gozo, de luta para uma vida próspera e pacífica. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga o Senhor para junto de ti. Amém? Quero orar por você rapidamente para terminarmos. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido. Eu te peço que ensine a mim e ao meu próximo a reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia diariamente, nos mínimos detalhes. Desde o ar que eu respiro até a graça da salvação que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz por mim. E assim eu sempre me lembrarei que o Senhor tem cuidado de mim e cuidado para sempre. Me ajude, Senhor, a não esquecer de nenhuma das tuas bênçãos. E eu quero te louvar e quero te glorificar por todas elas, todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia. Que esta pequena mensagem possa falar ao seu coração e que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e uma vida de paz. Lembrando-se que Deus tem cuidado de você. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.